Bíblia aberta em Atos capítulo 9, nós vamos ler algumas passagens em alguns minutos. O título da mensagem de hoje que o Senhor colocou no meu coração é: Você foi escolhido. Você foi escolhido. Semana passada nós focamos na conversão de Paulo. No episódio do AD Series, falou sobre a conversão de Paulo. Aqui na igreja, pastor Max pregou sobre a conversão de Paulo. E a conversão de Paulo no livro de Atos é o clímax do livro de Atos. A parte do Espírito Santo, Paulo é o personagem mais importante no livro de Atos. Primeiro o Espírito Santo, depois Paulo, Pedro também, mas Paulo toma a maior parte do livro de Atos. A sua conversão não só trouxe para ele a salvação que ele tanto precisava, como vimos na semana passada na mensagem, Deus transformou a sua vida, mudou o seu caminho, mudou o seu caráter, deu a ele o desejo de estar junto com os crentes em adoração ao Senhor. Ele começou a falar de Jesus. Mas eu submeto para vocês que a conversão de Paulo fez uma outra coisa importante, e é isso que eu quero focar essa tarde. A conversão de Paulo trouxe propósito na sua vida, uma missão, um propósito. Eu tive a oportunidade de traduzir, eu fazia muita interpretação, não faço mais tanto, quase nada, quase nunca, mas eu interpretava muitos homens de Deus, principalmente na Adonep no Brasil. E um deles me marcou bastante, foi Myles Munroe, um grande servo de Deus, um ensinador, um mestre. Ele era de Bahamas, pregava a palavra de Deus, ensinava. Eu tive a oportunidade de ministrar ao seu lado, interpretando. Ele faleceu ano passado num desastre de avião, quando chegava em Bahamas, Nassau. Myles Munroe é conhecido por várias coisas, mas uma delas é essa frase muito conhecida. Ele disse o seguinte: eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte, mas a grande tragédia na vida é uma vida sem propósito. Pense nisso. Eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte, mas a grande tragédia na vida é uma vida sem propósito. Rick Warren, pastor da Saddleback Church, escritor de vários livros, faz propósito a marca do seu ministério. Ele escreveu vários livros, mas 2 livros marcaram a igreja e muitas vidas, sem dúvida me marcou. O primeiro livro é chamado Uma Igreja com Propósito. Foi depois que eu li esse livro que eu entendi que a Igreja Mensagem de Paz, já em existência na época, há mais de 15 anos, precisava de propósito. E depois de ler esse livro, eu decidi que a Igreja Mensagem de Paz seria uma igreja com propósito. E por isso, então, nós reformulamos a nossa missão e nós decidimos que tudo que nós fazemos tem que ter propósito. Rick Warren diz: uma igreja sem propósito não consegue alcançar a missão de Deus. Ela pode ter barulho, gente, mas não completa a missão. O segundo livro dele é Uma Vida com Propósito. E nesse livro, best-seller, ele diz o seguinte: se você quer cumprir a missão de Deus para a sua vida, você precisa de descobrir o seu propósito. A verdade é, queridos, que você e eu não somos produtos de acidente. Você não está na terra acidentalmente. Você não está aqui por acaso. Até o fato de você estar, os que estão me ouvindo aqui na igreja, nos Estados Unidos da América, na Califórnia, em South São Francisco, esta tarde é propósito de Deus. Aonde você nasceu, o que você é, aonde você está, tudo faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Foi dado a você privilégios para cumprir o propósito de Deus. Não falamos isso com demagogia, mas milhares de pessoas no mundo gostariam de viver onde você vive. Milhares de pessoas no mundo gostariam de criar os seus filhos aonde você cria.
Milhares de pessoas do mundo gostariam de ter as oportunidades que você tem. Deus te deu isso por um propósito. Paulo, depois de se converter, ele estava pregando numa cidade, a sua primeira viagem missionária, no capítulo 13 de Atos. Ele fala uma coisa tremenda a respeito de Davi. Ele diz o seguinte: Davi serviu o propósito de Deus em sua geração. Pensa nessa frase. Davi serviu o propósito de Deus na sua geração. O que Paulo quer dizer é o seguinte: Deus tinha um propósito para a vida de Davi, e ele estava no lugar certo, na hora certa, e Davi serviu o propósito de Deus na sua geração. Ele viveu na época que ele tinha que viver para fazer o que Deus tinha que fazer através da sua vida, e ele fez, por isso se tornou o maior de todos os reis de Israel. Davi serviu o propósito de Deus na sua geração. Deus tem um propósito para nós na nossa geração. Deus tem um propósito para mim na minha geração. Deus tem um propósito para você na sua geração. Você está cumprindo o propósito de Deus? Eu espero que sim. Vamos olhar agora a vida de Paulo em Atos capítulo 9. Antes de ler a Bíblia, eu preciso de trazer o contexto, para a gente só lembrar. Paulo perseguiu a igreja, e perseguiu a igreja ao ponto de colocar mulheres, homens e crianças na cadeia. Paulo foi responsável pela morte de pessoas, pelo menos Estevão, nós temos certeza disso. Paulo, no seu zelo, ele era como esses extremistas islâmicos que nós estamos vendo no dia de hoje, dispostos a matar, a machucar, a perseguir por causa de uma causa. E por causa da sua causa ele perseguiu. E Paulo agora não estava satisfeito somente de perseguir a igreja de Jerusalém, mas ele persegue a igreja também agora em Damasco, Síria, um país fora de Israel. Recebe cartas do sumo sacerdote no caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus. Você conhece a história. Jesus aparece para ele, e Jesus diz para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é Jesus? Não, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues, porque quem persegue a igreja, persegue o Senhor da igreja. Quem fala mal da igreja, fala mal do Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Você está perseguindo a mim, você pensa fazendo a eles? Não, você está fazendo para mim. Tem muita gente que persegue a igreja, fala mal de pastor, fala mal de crente, pensando que está fazendo contra nós. Está fazendo contra o Senhor da igreja. Eu sou Jesus, é quem tu me persegues. O que você quer de mim? Vai lá para Damasco, eu vou te dizer o que você deve fazer. Começamos aí então, Atos capítulo 9, verso 10. Em Damasco, Paulo está lá agora, cego, sem comer 3 dias e 3 noites, orando, querendo saber o que aconteceu. Ao mesmo tempo, em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Deus apareceu para ele numa visão. E Jesus falou para ele assim: Ananias. Ou seja, Deus conhece o teu nome. Deus sabe tudo sobre você. Ananias, eu acho lindo isso. Jesus chama ele por nome. Até aqui então ninguém conhecia Ananias, mas Jesus conhecia. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse, presta atenção no verso 11: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Para um pouquinho, eu não posso seguir aqui à frente. Nota quantos detalhes Jesus dá para ele. Jesus é detalhista. Quando Deus fala, irmãos, Ele fala de forma que você entende. Eu sempre falo isso, por favor, me entenda, eu estou tentando ensinar você alguma coisa. Tem gente, por exemplo, que vem para mim com uma palavra tão complicada: eu tive um sonho, eu tive uma visão, é tão complicado, e depois termina assim: pastor, isto é mistério. Se é mistério, não adianta nada. Ora para Deus te dar a interpretação. Quando Jesus fala, irmãos, Jesus não fala em mistério, Jesus fala da forma que você entende. Olha aí,
vai na casa olha, vai lá, a rua é essa, o nome é esse, ele está na casa dessa pessoa, o nome dele é esse, e ele vai estar fazendo o quê? Ele está orando. Eu acho isso lindo. Ananias, verso 12, respondeu: Senhor, wait a minute, um minutinho só. Eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Mas tem que parar. A Ananias está dando informação para Jesus. Jesus, você será que não sabe que esse homem persegue a igreja? É tão linda a oração, né, queridos? Oração é isso, oração é conversar com Deus, é um diálogo. Primeiro, Jesus é Senhor, é Deus, ele sabe todas as coisas, mas ele não repreende Ananias. Ananias, tu não sabes que eu sou onipotente, onipresente e onisciente? Ele podia fazer isso, né? Mas Jesus deixa ele falar, Jesus deixa ele conversar. É isso que a gente quer fazer essa semana de oração, é bater papo com Deus, é falar com Deus. Oração é isso, irmãos. Oração é abrir o seu coração para falar com Deus. Senhor, eu não vou não, esse homem vai me prender. Aí Jesus fala algo tremendo para ele. Mas o Senhor não repreendeu, disse Ananias, verso 15: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. 17, Ananias obedece, entrou em casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, agora já são crentes, porque crente chama o outro assim dessa forma, irmão, irmã, a gente não tira isso da nossa cabeça não, está na Bíblia, essa é a forma da gente chamar um ao outro, irmão, irmã. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu nos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Preste atenção nos versos 15 e 16, estão projetados para você. Deus disse para Ananias: Ananias, presta atenção, fala para Paulo o seguinte: diga para ele que ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, e diga para ele que eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Essa é a escolha de Jesus para Paulo. Eu escolhi a ele, eu dei a ele um propósito, eu dei a ele uma missão. Quando Paulo se converteu, não só ele recebeu transformação de vida, não só ele recebeu salvação, mas ele recebeu um propósito na sua vida. O que ele faz? Ele pega essa palavra e coloca como a filosofia da sua vida. Nós entendemos que Paulo, imediatamente, nós vimos na semana passada, ele vai para a sinagoga, imediatamente ele entende isso. Lembra que Paulo é um homem letrado, é um homem estudado, é um homem que estudou sob Gamaliel, que era um dos líderes religiosos da época, entendido do judaísmo, fariseu. Então ele começa a pregar na sinagoga. Quando ele prega na sinagoga, nós vamos ver essa noite no episódio, quando ele chega na sinagoga, o que acontece? Ele é perseguido ao ponto de quase morrer. Jesus estava mostrando para ele: olha o que vai acontecer com você. E por que Paulo é perseguido? Porque existe uma lei que Deus estabeleceu, que tudo que você semeia, você também colhe. E se a gente semeia amor, a gente colhe amor. Se a gente semeia a oferta, a gente semeia finanças. Semeia finanças, a gente colhe finanças. Mas se a gente semeia coisas ruins, a gente vai colher também. Não é porque você é salvo que vai negar isso. E Paulo perseguiu, agora é a sua vez de ser perseguida. E Deus vai usar isso para trabalhar no seu caráter. Ele entende isso. E a gente vê isso no vídeo de hoje. Ele sabe da sua missão, ele sabe do seu propósito e ele sabe o preço que ele vai pagar. Aí o que ele faz?
Se você ler rapidamente Atos, parece que ele vai direto para Jerusalém, e parece que o episódio de hoje nos indica isso, mas cuidadosamente quando você lê o capítulo 9, se você tem aberto no verso 23, diz assim: decorrido muitos dias. Nós não sabemos quantos dias aí em Atos. E no verso 26, assim, quando chegou a Jerusalém, não diz que ele foi direto para Jerusalém. Então, nós precisamos de entender o que Paulo fala em Gálatas, porque ele nos diz exatamente o que ele fez. Deixa eu só rapidamente mostrar para vocês o que acontece com Paulo, porque você tem que entender isso. Me dá 5 minutos de atenção completa, ou 10. Paulo aceita Jesus, vai para a sinagoga, prega, é quase morto. Ele decide então que ele precisa de gastar um tempo a sós com Deus, e ele vai para a Arábia, e fica 3 anos lá. Alguns dias são 3 anos. Por que na Arábia? Não sabemos exatamente, mas possivelmente ele precisa de acertar sua teologia. Ele tem muito conhecimento, mas ele precisa de entender o que ele entendeu até então e como agora é. E por 3 anos, Paulo está ali na escola do Espírito Santo. Depois de 3 anos de preparação, porque Deus nunca manda ninguém despreparado. Embora Paulo tinha teologia, ele precisava de receber o Espírito Santo, de estar cheio do Espírito Santo, de estar preparado. Depois de 3 anos, para onde ele volta? Gálatas nos diz aonde ele volta para Damasco, porque foi ali que ele foi salvo. Em Damasco ele começa a pregar novamente, ao ponto de quase ser morto, e os discípulos têm que colocar ele numa cesta e levá-lo pelo muro da cidade, senão ele é morto. Ele vai para Jerusalém, depois de 3 anos, aí ele chega em Jerusalém, se apresenta para Pedro, o que nós vamos ver hoje, e vimos um pouquinho hoje. Pedro tem dificuldade de perdoá-lo, mas finalmente perdoa por causa de Barnabé, e depois ele começa a pregar em Jerusalém, é perseguido, e Barnabé manda que ele vá para Tarso, espere lá. Ele vai para lá, aguardando o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Ele tem um propósito, ele não foi só salvo, ele foi salvo com um propósito. Está em Tarso. Enquanto isso a igreja está crescendo, e a igreja cresce para Samaria e depois vai para Antioquia. Preste atenção, Antioquia agora é o centro de transformação da igreja. A igreja de Antioquia se torna uma igreja ainda mais poderosa do que Jerusalém. Muitas coisas acontecem pela primeira vez em Antioquia. É em Antioquia que os crentes pela primeira vez são chamados de cristãos. É em Antioquia que eles começam a pregar o evangelho e entender a necessidade do ensino de profetas, de mestres, de apóstolos. Barnabé vai para lá e lembra de Saulo. Saulo tem uma missão, agora o seu nome é Paulo. Embora Saulo é hebraico, Paulo é grego, o Novo Testamento parece nos indicar que a mudança do nome dele significa mudança de caráter e mudança de propósito. Barnabé leva ele para Antioquia e ele se torna um dos líderes da igreja de Antioquia. E ali a Bíblia diz que Paulo ensina, prega, até que um dia eles estão num culto, e Deus fala em cultos. O Espírito Santo toma alguém, nós não sabemos o nome, e o Espírito Santo dentro de um culto de oração, porque quando a igreja está reunida com um propósito específico, Deus está ali, Deus fala. Por isso que Deus vai falar nessa semana de oração. E o Espírito Santo diz assim: apartai para mim Saulo e Barnabé, porque eu tenho um propósito na vida deles. Ali começa missões, queridos. A igreja de Antioquia começa o que nós fazemos: enviar missionários e apoiá-los. Os crentes de Antioquia dizem assim: Saulo, Barnabé, a gente vai orar por você, a gente vai tirar oferta por vocês, pode ir, que a igreja está aqui atrás orando por vocês. Saulo e Barnabé vão embora, o nome dele já muda para Paulo, vão para Chipre. Quando Paulo chega em Chipre, ele começa a pregar o evangelho, ele começa a falar de Jesus, ele começa a proclamar para os gentios, ele começa a proclamar a palavra de Deus, é perseguido, é colocado na cadeia, mas ele tem um propósito, ele tem uma missão e ele não para. De Chipre ele vai para a região da Galácia, e na região da Galácia, Antioquia de Pisídia, Listra, Icônio,
pregando o evangelho, pessoas são salvas, pessoas são curadas, ele é preso, ele é colocado na cadeia, as pessoas batem em Paulo, em um momento ele é deixado como morto, mas ele não para, porque ele tem um propósito, ele tem uma missão. Igrejas iniciam na área da Ásia Menor, da Galácia, eles voltam a Antioquia, trazendo relatório, a igreja fica alegre, muitos gentios eram salvos, e agora a igreja não sabe o que fazer. Até então todos os crentes eram judeus, todos guardavam o sábado, todos eram circuncidados, guardavam a lei de Moisés, e agora os gentios também devem fazer isso. A igreja envia Saulo e Barnabé para Jerusalém, eles recebem a comissão, pode voltar a dizer que os gentios são salvos pela graça, por meio da fé, tudo o que eles têm que fazer é guardar a Jesus no seu coração e viver uma vida digna de um servo do Senhor. Eles não precisam de circuncisão, eles precisam circuncidar o seu coração. Paulo volta animado, ele e Barnabé têm uma pequena discussão, Barnabé vai com João Marcos para Chipre, e ele vai então de volta para a região da Galácia. Quando chega lá, ele começa a pregar, continua a pregar, novamente é preso, novamente é espancado, novamente cospem no seu rosto, novamente o deixam por morto, mas Paulo não para, porque ele tem uma missão, ele tem um propósito. Ali, na Ásia Menor, ele recebe uma visão, e a visão é tremenda. Um homem aparece e diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso é chave. Paulo entendeu: eu preciso de ir para a Europa, até agora estou na Ásia, tenho que ir para a Europa. Atravessa e entra na primeira cidade da Macedônia. Macedônia é na Grécia, o sul, o norte da Grécia. Chega na cidade de Filipos, ali tem uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Prega o evangelho para ela, ela aceita Jesus, leva para a casa dela, ele prega para toda a sua casa, toda a casa aceita Jesus, porque Paulo tem um propósito, tem uma missão. Quando o negócio está bom, colocam Paulo na cadeia, ele e Silas estão presos, e na cadeia, Atos 16, você conhece a história, eles não estão reclamando, eles não estão murmurando, eles não estão dizendo: ai, coitadinho de mim, por que eu preguei, por que Deus permitiu isso? Não, Paulo está cantando, Paulo está louvando, por quê? Porque ele tem um propósito, ele tem uma missão, ele sabe onde ele está indo, e ele sabe o custo daquela missão, ele tem um propósito. Você conhece a história? A cadeia se abre, um terremoto, o carcereiro quer se matar, Paulo diz: não precisa fazer isso, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Naquela noite o carcereiro é salvo, a casa dele é salvo, é 3 da manhã e Paulo está batizando. Por quê? Ele tem um propósito, ele tem uma missão. Daí ele sai dali, ele vai para Tessalônica, ele vai para Laodiceia, ele prega a palavra de Deus, sempre pregando, sempre falando de Deus, sempre sofrendo, mas ele entende a sua missão. Volta para Antioquia, chega em Antioquia, dá o relatório aos irmãos, os irmãos dizem assim: Paulo, você não pode ficar aqui, não se preocupe, vamos tirar uma oferta, pode voltar. Ele volta novamente a Galácia, vai novamente para Antioquia, vai novamente para Pisídia, volta a Filipos. Quando ele chega em Corinto, Deus faz algo tremendo. 2 anos em Corinto, toda a cidade é salva. Deus fala para ele assim: Paulo, abre a tua boca, fala, vai ter muita perseguição, mas eu tenho muito povo aqui, você tem um propósito, cumpra o teu propósito. Você conhece a história? Corinto recebe a palavra de Deus, ele vai para Éfeso. Em Éfeso é um tremendo avivamento. Éfeso era uma cidade presa à idolatria, à feitiçaria, é um avivamento tremendo. As pessoas trazem os livros para ser queimado, as pessoas queimam a coisa de bruxaria, de feitiçaria. Paulo é perseguido, Paulo é colocado na prisão, mas ele não para, porque ele tem um propósito, ele tem uma missão. Ele vai a Corinto, ele chega em Atenas, tremendo, capítulo 17. Em Atenas ele prega a palavra de Deus às pessoas intelectas da época, e Paulo então não está satisfeito, ele diz assim: eu quero fazer mais para Deus, eu não estou satisfeito. Ele escreve aos Filipenses: eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que fazer mais para Deus, eu tenho um propósito na minha vida, eu não posso parar.
E ele decide: eu tenho que ir até os confins da terra. Na época, o mundo de então achava que os confins da terra eram o extremo ocidental, ocidental, oeste, do continente europeu, o que nós chamamos de Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha. É o extremo ocidental. Ele queria chegar até os confins. Ele lembrou que Jesus falou: pregai o evangelho, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu vou lá, Espanha, vou chegar lá. Mas ele diz o seguinte: eu vou primeiro passar em Roma, porque eu nunca fui lá, vou pregar o evangelho em Roma, que é o centro do império, e depois eu vou para a Espanha. E aos Romanos ele escreve algo tremendo. Ele diz assim, Romanos capítulo 1, eu não tenho esse versículo para vocês. Você conhece Romanos 1,16 assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, mas também do grego. No evangelho, toda a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ele escreveu aos Romanos, eu vou a Jerusalém. Você lê a carta aos Romanos: eu vou a Jerusalém, porque eu estou terminando essa viagem missionária, eu tenho um propósito, eu vou levar uma oferta para os irmãos em Jerusalém, porque eles estão passando fome. E Paulo não tinha medo de tirar oferta, ele tirava oferta nas igrejas, ele tinha um propósito. Quando eu chegar em Jerusalém, eu entrego a oferta, vou passar por Roma, vocês me dão uma oferta aí, porque eu quero chegar à Espanha. Eu tenho um propósito, eu fui escolhido por Deus. Preste atenção. Quando ele está indo para Jerusalém levar a oferta, ele para numa cidade chamada Cesareia. Cesareia é uma cidade na costa do Mediterrâneo. Hoje ainda existem as ruínas de Cesareia. Quando ele chega lá, ele procura crente, porque crente quer ficar perto de crente. Ele chega lá e descobre que Filipe, agora o evangelista, está morando lá. Ele tem 4 filhas, profetisas. Chega na casa dele e eles estão orando. Ele começa a orar com eles. No meio da oração, Deus manda um profeta chamado Ágabo. E esse profeta tem um ministério tão interessante. Ele pega um cinturão, que é o cinturão de Paulo, ele amarra sobre ele, assim diz o Espírito Santo: os judeus vão fazer com o dono desse cinturão exatamente o que está acontecendo comigo. Ele se amarra todo. Essa pessoa vai ser presa em Jerusalém. Os crentes, bem intencionados, tentaram tirar ele do seu propósito. Os crentes bem intencionados disseram assim: Paulo, não vai não. Deus está falando que você vai ser morto, que você vai ser preso. Não morto não, você vai ser preso, que você vai sofrer. Mas ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. E talvez uma das afirmações mais lindas sobre propósito na vida de Paulo nós encontramos em Atos 20, verso 24. É isso que ele diz: todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Meu propósito é de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Preste atenção. Paulo diz o seguinte: a minha vida não é tão importante quanto o propósito de Deus para mim. O que Paulo diz é exatamente o que Miles Monroe diz: a maior tragédia não é morrer, a maior tragédia é viver uma vida sem propósito. E ele diz para os crentes que queriam dissuadi-lo a não ir a Jerusalém: eu tenho que cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Ele vai para Jerusalém, você conhece a história, ali ele é preso. Mesmo preso em Jerusalém, ele prega o evangelho, ele fala em hebraico, as pessoas começam a ouvir ele pregando em aramaico, hebraico, que era um hebraico diferenciado depois da diáspora. As pessoas ouvem o evangelho. Dali ele volta para Cesareia. Lembra Cesareia? A cidade que ele recebeu a informação que ele seria preso. Em Cesareia, ele tem a oportunidade de pregar para 2 governadores romanos, Festus e Félix, e para o rei Agripa. Olha o que Deus falou para ele por Ananias: você vai
pregar aos gentios e aos seus reis. Ele cumpre o propósito de Deus pregando para governadores, para o rei Agripa, mas ele assim, não estou satisfeito. Quem é o homem mais importante do império? César. Eu apelo para César. Ele é levado então para Roma. No caminho de Roma, ele entra num barco, e naquele barco ele é preso, está em cadeia, mas não fica calado, prega dentro do barco. Por quê? Ele tem um propósito, ele tem uma missão. Há um naufrágio, eles terminam numa pequena ilha chamada Malta. Ali uma serpente, uma cobra, morde Paulo. As pessoas pensam que ele vai morrer, ele não morre. Em cumprimento de Marcos 16, ele prega a palavra de Deus. Há um grande avivamento em Malta. Aonde Paulo ia, pessoas eram salvas. Ele era perseguido, ele era muitas vezes açoitado, mas ele não parava, ele tinha um propósito. Ele chega finalmente em Roma, e nas suas cartas nós sabemos que muitos dos soldados romanos aceitaram o evangelho porque Paulo pregou. Agora a gente tem que deixar a Bíblia, não porque temos que deixar, porque a Bíblia não fala mais nada sobre isso, mas nós temos então que confiar na história da igreja. E a história da igreja diz que Paulo apelou para César e falou para César a respeito de Jesus, cumprindo o propósito de Deus que ele ia falar para reis. Era como se você falasse para a pessoa mais poderosa do mundo, talvez o presidente dos Estados Unidos, a respeito de Jesus. Ele falou para o imperador. Dali Paulo é solto. A história nos diz que ele vai para Éfeso, estabelece Timóteo como pastor da igreja de Éfeso, vai para Creta, estabelece Tito como o pastor de Creta, escreve a carta de Tito e a carta de Timóteo. A história diz que ele vai à Espanha, prega o evangelho na Espanha, e mais tarde, já por volta do ano 64, 30 anos depois da sua conversão, vivendo uma vida de propósito, Paulo é preso novamente em Roma. Dessa vez agora o imperador é Nero, e Paulo sabia que ia morrer. E Paulo escreve sua segunda carta a Timóteo, ele diz o seguinte: está próximo o tempo da minha partida, eu sei que eu vou morrer, mas combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo diz: eu vivi uma vida de propósito. Eu sei que eu vou morrer, mas eu sei que eu cumpri o propósito de Deus na minha vida. E dito e feito, nós sabemos que Paulo foi decapitado a mando do imperador Nero. Deus falou para ele: você vai pregar, você vai sofrer, mas cumpre o teu propósito. E Paulo diz não só isso, mas no próximo verso ele diz o seguinte: não só isso, mas agora está me reservada a coroa de justiça, a recompensa, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, porque eu cumpri o propósito, eu vou ser recompensado, mas não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo está dizendo: eu fui escolhido, mas não fui só eu. Queridos, em conclusão, eu quero dizer que você foi e é escolhido. Você e eu fomos e somos escolhidos. Você diz: pastor, como é que eu posso saber disso? Jesus falou isso em João capítulo 15, 16. E preste atenção nesse versículo, por isso que eu tenho projetado. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Muita gente usa esse versículo totalmente fora de contexto. Eu já vi gente, por exemplo: eu vou tomar posse de João 15, 16, tudo que eu pedir, em nome de Jesus eu vou receber. Me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá dinheiro, Senhor, me dá um esposo, Senhor. É isso que o versículo está dizendo? Não. O versículo está dizendo o seguinte: se você aceitar
o propósito meu para a sua vida, tudo o que você precisa para cumprir o propósito que eu tenho para você, eu vou te dar. Se você precisa de um carro para cumprir o propósito de Deus, eu vou te dar. Se você precisa de uma casa, eu vou te dar. Se você precisa de um companheiro ou companheira, eu vou te dar. Se você precisa de green card para cumprir o propósito de Deus na sua vida, eu vou te dar. Mas não é para ambição própria. Não é porque eu quero, mas é para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, irmãos. Um outro versículo que Jesus diz, muito interessante, ele diz o seguinte: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que quer dizer isso? Isso significa o seguinte, irmãos, que a chamada é para todos. Os escolhidos são aqueles que dizem sim. Eu não creio na doutrina da predestinação que diz: Soares, você foi escolhido para ir para o céu. Sebastião, você foi escolhido para ir para o inferno. Que Deus é esse? Não, Deus escolhe todos para serem salvos, mas quem responde à salvação é escolhido. Deus escolhe todos nós para cumprir o seu propósito, mas quem responde? Eu estou chamando todo mundo para orar. Quem é que foi escolhido para orar? Quem vier. Isaías capítulo 6, Deus diz assim: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então você é escolhido. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem foi escolhido? Quem disse sim para o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, eu queria que você lembrasse mais uma vez do que Myles Munroe diz. Eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte, mas a grande tragédia na vida é uma vida sem propósito. Eu vou falar com ousadia essa tarde. Muitos de que estão me ouvindo essa tarde vivem vida sem propósito. Você veio para a América, Deus te deu oportunidades de ouro. Seus filhos estão sendo criados num país de oportunidade, mas você não está vivendo uma vida de propósito. Nós falávamos na reunião de pastores que a gente tem que orar pelos nossos filhos. Quantos imigrantes tiveram que ralar, entregando pizza, dirigindo tarde da noite, limpando casa, fazendo trabalho de imigrante. Seus filhos estão num país de oportunidades. Hoje foi dado a eles o direito de trabalhar legalmente, e alguns deles estão fazendo o mesmo trabalho que você fez quando chegou. Alguma coisa está errada. Eu ouvia vários programas essa semana, porque o verão começou, amanhã é 1 de junho, e falava a respeito do benefício de trabalho. Hoje a gente vê, por exemplo, jovens que não trabalham mais, porque, e estava falando que antigamente, quando chegava o verão, todos os jovens buscavam trabalho. Hoje os jovens querem ficar em casa vendo televisão. Ano passado, quando eu me formei do meu doutorado, me deram um presente, e eu guardei esse presente. Era um cartão, um gift card do Barnes & Noble, $30. Guardei, não achei mais. 2 semanas atrás eu encontrei esse cartão. Essa semana eu fui lá no Barnes & Noble, eu falei: vou comprar um livro para me ler, usar esse cartão. Aí andei, não achei nada. Quando eu estava andando assim, eu vi um livro a respeito do seminário que nós fizemos aqui, sobre liderança aqui na igreja, mas é uma versão nova para jovens. Eu olhei, estava em seio, e eu senti no meu coração de comprar e abençoar alguém com aqueles livros. Eu pensei assim: mas poxa, não fui eu, esse presente é meu, agora eu vou dar para os outros? Abençoa. Aí eu comprei, deu para comprar 3 livros. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa, falei assim: Deus vai me dar 3 pessoas, e o Senhor colocou no meu coração exatamente
5 jovens da igreja. Deus falou para me dar para o Marco, filho da Yara e do Helder. Deus falou para me dar para a Renata e para a Júlia, filhos da Virgínia, e para a Andressa e para a Amanda. Claramente, dá para eles. Conversei com a minha esposa e a gente orando, Deus nos deu uma estratégia. Falei, Bruno, eu quero ver esses jovens domingo depois do culto inglês. Acabou o culto inglês hoje, eu encontrei-os na sala de jovens e disse assim, olha, aconteceu isso essa semana, contei essa história para eles. Eu quero que vocês leiam esses livros, porque eu não quero que vocês gastem a sua vida em vão. Esses livros vão mudar a vida de vocês. Eu falei assim, esse livro não é um livro evangélico, é um livro secular, mas com princípios evangélicos. Eu quero que vocês leiam daqui a 2 meses, eu estou falando isso para os pais, por favor, cobrar deles. Daqui a 2 meses eu quero encontrar com vocês, e vocês vão me dizer que eu leram esse livro. Essa foi a estratégia que Deus deu a mim e Teresa. E depois disso, vocês vão pegar esse livro e vão dar para outras pessoas, e esse livro vai passar na mão de muitos jovens. Porque eu quero que vocês vivam uma vida com propósito. Queridos, eu queria que você entendesse isso. Seus filhos têm que viver uma vida com propósito. Você tem que viver uma vida com propósito. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Jesus, e ele é o maior exemplo para nós. A gente já viu Paulo. Quando Jesus estava perto de morrer, ele disse o seguinte: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Nosso Senhor Jesus, nosso exemplo, disse assim, olha, eu posso ir, Pai. É a sua oração sacerdotal antes da sua morte. Eu completei a obra que tu me deste para fazer. Eu vivi uma vida com propósito. E olha o que ele diz assim, e por causa disso, você recebeu glória. Quando você vive uma vida com propósito, Deus recebe glória. E Jesus diz assim, eu vivi uma vida com propósito. Paulo, você e eu temos propósitos. Como crentes, nós somos crentes, a maioria de nós são todos. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? O propósito de Deus para a nossa vida é muito claro. Nosso propósito como crentes é claro, conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Tudo que nós fazemos como crentes é conhecer mais Jesus, é por isso que a gente tem classe de discipulado, prega a palavra, canta, conhecer Jesus, queremos conhecer Jesus, e quando a gente conhece a Ele, a gente quer viver como Ele, e uma vez que a gente conhece a Jesus, a gente tem que fazê-lo conhecido. Nunca podemos perder esse propósito. Nós somos uma igreja com propósito, mas existem propósitos específicos. Você sabe qual é o seu propósito específico? Eu não sou exemplo de perfeição, mas eu, como pastor de vocês, tenho que ser exemplo para vocês. Eu sei o propósito da sua minha vida. Com 17 anos de idade, eu recebi um chamado de Deus, em San Diego, na Califórnia. E Deus me chamou para ser pastor. Eu fui para a escola bíblica, com 19 anos, eu recebi minha credencial de pastor, e comecei a pregar. Com 21 anos, eu e Teresa nos casamos, e começamos a pastorear juntos. E desde então, 33 anos depois, continuamos pastoreando, 31 desses 33 como pastores dessa igreja. Como é que eu consigo ficar tanto tempo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa? Eu tenho um propósito. Deus não me chamou para ser advogado, Deus não me chamou para ser médico, Deus não me chamou para ser empresário, Deus me chamou para ser pastor, e até hoje, na Mensagem de Paz, vai ter um dia que não vai ser mais, mas até hoje é. E é por isso que eu estou aqui. E quando eu chegar no final da minha vida, queridos, eu não estou preocupado com outra coisa. Eu quero ouvir do meu Jesus. Bem feito, querido. Good job. Pode ver. Eu quero chegar no final da minha vida dizendo como Jesus, eu cumpri o teu propósito. Eu te glorifiquei. Eu quero chegar no final da minha vida e falar como Paulo disse, eu cumpri a carreira. Deus não chamou todo mundo para fazer o que eu faço. Se todo mundo fosse pastor, onde estariam os outros? Mas Deus chamou alguns de vocês para ser médico, para ser empresário. O trabalho que você faz limpando casa é temporário. Deus tem coisa maior para você. O trabalho que você faz dirigindo limusine é temporário. Deus tem coisa maior para você. Descubra o propósito de Deus para a sua vida e para de perder tempo.
Muitos de vocês estão vivendo uma vida sem propósito. E o tempo está passando, o tempo passa tão rápido. Olha, gente, 31 de maio já estamos, amanhã já é junho. O 6º mês, o tempo passa rápido. Para de viver uma vida sem propósito. Descubra o propósito de Deus para a sua vida, porque a maior tragédia não é a morte, é viver uma vida sem propósito. Deus me deu essa mensagem na sexta-feira, quando eu caminhava, estava fog, não via quase nada. Eu geralmente caminho com a Tereza, mas aquele dia estava tão frio, ela disse assim, hoje eu vou fazer aqui em casa. Mas eu sentia que eu tinha que sair. Eu falei, amor, hoje eu vou sozinho então. Ela disse, vai na paz, eu vou lá em cima. E ela ficou lá e eu fui. E eu subi no lugar que eu caminho, e eu comecei a correr. Eu agora comecei a correr um pouquinho, mas naquele dia me deu, parece que eu recebi uma unção de Elias. Eu saí correndo, não era jogging, não é correndo. E eu fui fazendo, correndo, e orando. De repente o Espírito Santo me deu uma palavra, queridos. Eu olhei para trás, não vi ninguém, eu dei um grito. Glorifiquei a Deus. Deus falou assim, ensina a minha igreja nesse domingo. E eu vou trazer as pessoas que precisam de ouvir. Que eles precisam de propósito. Eu fui para casa, conversei com Tereza, disse, eu tenho que subir, cancelei tudo que eu tinha, preparei a mensagem e orei essa manhã para que somente as pessoas que precisavam estar aqui estivessem aqui. No primeiro culto, o Senhor me deu algumas pessoas, porque é um culto menor, que já não estava na igreja há muito tempo, e eu orei por nome, Senhor, eu quero que fulano de tal esteja aqui, fulano de tal esteja aqui, e eu quero que tu me dê pessoa que nunca veio na igreja antes. E assim como eu orei, todas as pessoas que eu orei por nome estavam aqui presentes, e Deus trouxe visitantes. Eu orei por esse culto, eu orei por você, e você está aqui por propósito. Em nome de Jesus, Deus está dizendo para você, viva uma vida com propósito. Encontre o seu propósito. A mensagem de hoje não pode terminar no altar, porque não tem como eu orar por você. É uma mensagem que tem que trabalhar aqui dentro. Eu queria que você ficasse de pé e queria chamar o grupo de louvor novamente. Eu queria que ninguém andasse. Eu só queria que você ouvisse o que Deus quer falar com você. Depois do culto, vai ter um grupo de pessoas aqui na frente, prontos para orar, se você quiser oração. Eu me coloco ao seu dispor, qualquer momento durante a semana, eu, pastor Max e os demais pastores, se você quiser conversar, se você quiser falar assim, pastor, me ajuda a viver uma vida com propósito. Eu estou aqui toda semana, de terça a sexta, disponível para você. Pastor Max está aqui de segunda a sexta, com exceção de quinta, disponível para você. Os demais pastores são leigos, trabalham, mas estão disponíveis se você precisar. Nós nos colocamos disponíveis para você, se você quiser conversar e buscar ajuda para viver uma vida com propósito. Mas o que eu quero fazer, eu queria que vocês cantassem aquele cântico, Jesus seja o centro. E eu pedia que esse hino fosse projetado, porque a letra desse hino é importante, ela diz que é uma oração, dizendo, Jesus, eu não quero ser o centro da minha vida, eu quero que tu sejas o centro da minha vida, eu quero que tu sejas a pessoa mais importante, eu quero viver uma vida com propósito. E eu vou orar, uma oração para terminar esse culto. Eu vou pedir que Deus abençoe você, que você saia vivendo uma vida com propósito. Talvez eu vou pedir uma coisa para vocês, eu falei que eu não vou fazer altar, mas eu vou pedir que a gente fique um pouquinho mais junto um do outro, para cantar esse cântico. Então, dá para você vir aqui para frente, e olhar para frente, para um desses projetores, mas eu queria mais gente para perto, porque depois eu pedi para te dar a mão, tá? Então vem para favor, não fica aí atrás não, vem para frente por favor, a gente vai cantar esse cântico, Jesus seja o centro, e à medida que a gente for cantando, a gente vai cantando e dizendo, Senhor, eu quero viver uma vida com propósito. Pode vir, queridos, vamos vindo, vamos lá, queridos, cante assim.